enviou um anjo até a terra e falou com Noé para que ele viesse se separar. Foi uma escolha de Noé. E hoje, da mesma forma, Deus ele busca nessa terra homens e mulheres que estejam dispostos a se separar do pecado, a se separar da imundícia, a se separar de tudo aquilo que não convém ao Espírito Santo, porque é uma escolha. Aleluia. E naquele tempo, Noé não tinha a Bíblia, ele não tinha os mandamentos para o orientar. Deus não falava com Noé a todo momento, a toda hora. Mas mesmo assim, Noé escolheu se santificar, se separar. Enquanto os outros estavam vivendo uma vida em bagunça, em desobediência à palavra de Deus, Noé estava separado, buscando a Deus. E hoje, nós temos a palavra de Deus, a bússola para nossas vidas. E mesmo assim, muitos não querem se endireitar, não querem se consertar. E da mesma forma que Deus não desceu até Noé, Deus também não descerá até essa geração. É uma questão de escolha. E a terra, no tempo de Noé, ela estava corrompida pelo pecado. E como está a terra hoje? Como está o mundo hoje? Está corrompido pelo pecado. Então eu quero que vocês entendam uma coisa, que o mesmo pecado lá da época de Noé, ele está aqui nessa terra, mas o mesmo Deus que achou graça aos olhos na vida de Noé, ele também se encontra, o Espírito dele paira sobre essa terra, procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então hoje é um culto de libertação, mas é necessário primeiro que venhamos a se libertarmos da prática do pecado. É uma escolha, assim como nós escolhemos pecarmos. Eu posso sair daqui ao final e parar numa padaria e pedir um chopp. Deus não vai me impedir. É uma escolha. Eu posso sair daqui e ir para um motel com uma amante. A escolha é minha. Deus não vai me impedir. Então, Noé, ele se separou. Noé escolheu se santificar, se purificar. Porque de todos da geração de Noé, somente um achou graça aos olhos do Senhor. E eu faço uma pergunta hoje para a igreja. Deus tem achado graça em sua vida? A sua vida tem chamado a atenção para Cristo? Deus do alto dos céus pode olhar para a tua vida e dizer: esse é meu servo fiel, esse não se corrompe. Atenção, essa pergunta é para mim também, primeiramente. Porque estamos vivendo um tempo e uma geração onde o pecado se alastrou de uma forma, onde muitos irmãos e irmãs estão se envolvendo. Para muitos mais o pecado não é errado. Para muitos o pecado é normal, mas Deus, ele é santo. E importa que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. E Noé não tinha com ele essa palavra para ele poder ler, ele se basear. Mas ele tinha o que? A fé. A presença. E Noé escolheu ser diferente. Então, nessa noite, que possamos sairmos daqui desse lugar diferente. Não como adentramos por essas portas, mas diferentes. Dispostos a renunciarmos o pecado. Na nossa mente, no nosso coração. A não tocarmos em coisas que não convêm, a não irmos correndo a lugares que não convêm, mas que a nossa vida, ela venha ser para adorar, para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Que sejamos homens e mulheres verdadeiramente comprometidos com o reino de Deus, assim como Noé era. E por causa de um, Deus salvou a sua família. Por causa de Noé, a sua família foi salva. E quando temos fidelidade a Deus, quando somos obedientes, a nossa casa ela é cuidada, a nossa casa ela é guardada. O mundo pode desabar em volta, mas a nossa casa ela é guardada. Não porque mereçamos, ou muito menos Ele, mas a nossa obediência a Deus, ela nos proporciona
isso. Porque só Noé era fiel a Deus. Mas pela fidelidade de Noé, os filhos de Noé, a sua esposa e as suas noras, entraram na arca. Eles foram santificados. E hoje não é diferente. Então precisamos abandonar toda prática de pecado ocultos, escondidos, e sermos fiéis a Cristo verdadeiramente. Que a nossa vida seja buscar a Cristo em oração, que venhamos a nos santificarmos, nos separarmos, a fugirmos de toda aparência do mal, que sejamos vigilantes nessa terra, que não venhamos se embriagar com o pecado, com o vinho, ao contrário, libertinagem, mas que venhamos a nos enchermos do Espírito Santo. Noé se enchia da presença, Noé buscava a presença. E quem era Noé? Ninguém dava nada para Noé, mas havia um que acompanhava a história de Noé. Havia um que observava Noé, e não era o homem, era o próprio Deus. Não era diferente de nós? Não. Ele era carne, pecador, falho. Mas só que Noé escolheu no seu coração. Eu gosto muito de uma palavra em Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração, ele escolheu não se contaminar com as iguarias do rei. Antes ele se separou. Daniel estava na Babilônia, numa terra de idolatria, uma terra pagã. Mas Daniel escolheu não se vender. Ele se manteve firme. Então, irmãos, é dessa forma que devemos vivermos. Eu sei que não é fácil caminhar no Evangelho. Eu sei que não é fácil, é luta, é batalha. O diabo trabalha 24 horas incansavelmente. Mas temos o exemplo aqui de um homem que para muitos era louco. Mas esse que para muitos era louco foi achado graça aos olhos de Deus. Então que nessa noite, irmãos, possamos buscarmos em Deus o modo de viver como viveu Noé. Hoje nessa tarde eu estava orando ao Senhor em cima dessa palavra, pedindo a Cristo que me ensinasse a obedecer como Noé obedeceu, pedindo a Cristo que me ensinasse a ser fiel como Noé foi fiel, pedindo a Cristo para que me ensinasse a viver nesse mundo, mas não me corromper com esse mundo como Noé viveu. E essa foi a palavra que Cristo colocou no meu coração. Eu não sabia que eu ia ministrar aqui hoje. Eu vim apenas para ouvir. Mas Deus sabe de todas as coisas. E nessa noite, a palavra do Senhor fala ao meu e ao teu coração, para que venhamos a nos convertermos, para que venhamos a nos alinharmos com a sua vontade, com a sua palavra, para que nós não venhamos a vivermos uma vida dupla, de mentira, de engano, mas que possamos entrarmos por essa porta com o nosso coração afiançado na palavra, sem temer o adversário, sem temer a morte, e não ter comunhão com o pecado, não ter pacto com as trevas, porque a geração continua sendo pecaminosa, o mundo continua caído. E a igreja? Como está a igreja? Essa é a pergunta. Eu já estive caído, com a Bíblia na mão, conhecendo a palavra, dando a paz do Senhor. Como é que você está, irmão Luiz? Estou bem, estou na paz. Mas não estava no pecado. E aí? O homem engana o homem, mas ao Deus de Noé, ninguém engana. Então Deus quer sinceridade no nosso coração. Sinceridade, caráter, integridade. E Noé tinha esses atributos. Noé era íntegro. Noé ele era fiel, tinha caráter. Noé poderia se corromper como os outros homens naquele tempo. Ele poderia. Nada o impedia. Mas o seu coração estava voltado para Deus. E hoje, irmãos, vivemos em um tempo
onde muitos irmãos e irmãs estão se esquecendo de Cristo, estão trocando Cristo por uma noite, por um prazer, por uma bebida, por uma balada, por uma droga. Mas não podemos esquecermos que Cristo virá como ladrão. Noé entrou na arca com a sua casa. A arca representa Cristo. A porta da graça ainda está aberta. É tempo de arrependimento sincero que gere frutos dignos para o reino de Deus. Não de palavras apenas, mas com atitude de dentro para fora. Porque Deus conhece cada um de nós. O que eu estou falando aqui, irmãos, é o que eu vivi tempos atrás. Eu já fui hipócrita, mentiroso, vivia de aparência. Mas uma certa vez, Cristo me pegou. Amém? Então, o que eu estou falando aqui, eu estou falando de mim, não do que eu ouço, da minha vida. Para mim poder estar aqui, Cristo teve que me pegar. Mas a escolha estava nas minhas mãos, em ouvir e praticar, ou ouvir e deixar passar. Amém, irmãos? Então, é tempo, irmãos, de buscarmos a Cristo de todo o nosso coração. Aleluia! É claro que não podemos sermos como Noé foi, mas podemos nos esforçarmos para vivermos como ele viveu, porque é isso que Deus quer. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Uma igreja santa, purificada, renovada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Deus não está preocupado com a nossa aparência exterior. É claro que temos que se cuidar. Sim. Mas o que Deus está preocupado é como está o nosso coração. A intenção, aonde está afiançado o nosso coração. O que vamos fazer quando sair por essas portas, quando terminar o culto? É isso que Deus está preocupado. O que iremos assistirmos, o que iremos ouvirmos, aonde iremos tocar, o que iremos falar. É isso que Deus está preocupado. É isso que Deus está preocupado. Porque a Bíblia diz que será como um abrir e piscar de olhos. Pisca para você ver. O arrebatamento será assim. E só vai subir aquele que se manteve íntegro em meio a esse mundo pecaminoso. É fácil, irmão? Não é. Não é. Mas nós temos que se esforçar. Temos que buscar em Cristo a força. O Espírito Santo está na terra. Ele não está aqui somente para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não. Ele está aqui também para poder ajudar aquele que está fraco, aquele que está desanimado, aquele que não tem força para clamar, aquele que não tem força para buscar, aquele que está mais quebrado que arroz de terceira quando eu estava. O Espírito Santo está aqui. E muitas das vezes nós não temos força nem para abrir a boca. A luta é grande, irmão. A luta é grande, mas precisamos se posicionar. Se posicionarmos. Porque se nós estamos em uma empresa para trabalhar, se nós não se posicionarmos, o que vai acontecer? Seremos despedidos. Se nós não produzirmos, seremos despedidos, outros entrarão. E no reino de Deus é a mesma coisa. Temos que se esforçarmos. Para adentrar o reino dos céus é a base do esforço. O reino dos céus é tomado por violência. Só que essa violência não é contra o próximo, é contra a nossa carne, é mortificá-la a cada dia. As nossas vontades, as nossas paixões, os nossos desejos é renunciar. Mateus 16, 24, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ele não obriga ninguém. Aquele que quiser. Noé, ele quis. Aleluia. Ser fiel a Cristo. E a escolha é nossa. A escolha é nossa. Porque os dias estão passando muito rápidos, irmão. Não podemos brincar. Lucas 12, 20, louco. E se pedires a tua alma hoje, para quem será? Quem virá buscar? Se a tua alma descolar do corpo hoje, e aí?
Hoje eu recebi a notícia que o primo da minha esposa faleceu. Foi salvo? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Foi pedida a alma dele. E aí? Pode ser a minha, pode ser a sua. A gente não sabe. Anunciamos, Cristo está voltando. Mas se hoje nós partirmos antes da volta de Cristo, Ele já voltou. Ele já voltou. Então que possamos estarmos alicerçados na palavra, com a confiança em nosso coração, que se Cristo voltar, ou se Ele nos chamar antes, estaremos com Ele na glória. Mas temos que combater o bom combate. É necessário tirar tudo aquilo que não agrada a Deus do nosso coração, da nossa mente. Abandonar toda a prática, toda a tradição que não convém ao Espírito Santo. Aquele pecado que está em oculto, escondido, temos que colocar para fora, para que o Espírito Santo ele possa adentrar. Já viu um copo cheio de pó de café que você põe debaixo da torneira? Você abre a torneira, aquela água branca, clarinha vai entrando e o pó vai subindo. É assim que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Mas temos que dar liberdade a Ele. Temos que dar liberdade. Temos que querermos sermos libertos por Cristo, sermos transformados por Cristo. Mas a libertação, a transformação, ela acontece no interior, quando Cristo ele é gerado dentro de nós. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram. O pecado, a vida errada, e eis que tudo se fez novo. Passamos a andarmos em novidade de vida, louvando ao Senhor com cânticos espirituais, falando das coisas do alto, tendo comunhão com o Santo Espírito, com a igreja. E é dessa forma, irmãos, que temos que viver. Mas infelizmente hoje pouco se ouve uma mensagem dessas. Pouco se ouve uma mensagem da volta do Filho do Homem. Pouco se ouve. Parece que Jesus não vai mais retornar para buscar o seu povo. Parece que a palavra de Cristo foi invalidada. Mas não podemos nos esquecermos que tudo aqui passa, mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. Então hoje é noite de libertação, irmãos. Hoje é noite de você se libertar, como um dia eu busquei a minha libertação. E entenda, libertação não é somente cair, se manifestar, não. Judas estava possesso e não se manifestou de tal forma. Satanás encheu o coração de Judas. E quando nós não estamos bem com Cristo, Satanás ele enche o nosso coração, ele enche a nossa mente com as coisas desse mundo. O pecado é como se fosse um polvo com vários tentáculos que prende de uma forma que para sair, irmãos, é difícil. Não é impossível, mas sozinho não dá. E sem querer também não dá. É batalha. Mas Cristo ainda liberta. Cristo ainda transforma. Cristo ainda santifica, purifica, batiza com o Espírito Santo e com fogo. E Cristo quer nesta noite, irmãos, que nós saímos daqui deste lugar com essa palavra guardada no nosso coração e que possamos vivê-la dia após dia. Que sejamos como Noé. Vivemos nesse mundo caído pelo pecado, mas o pecado não habita em nós. Vivemos no meio da sujeira, mas não sujamos as nossas vestes. Antes a lavamos no sangue do Cordeiro. Os nossos olhos veem coisas erradas, mas nós não atentamos para aquilo. Os nossos olhos estão no céu.
E é dessa forma que a igreja de Cristo, ela tem que andar olhando para o céu, buscando as coisas do alto. Colossenses 3:1, a palavra diz: buscai as coisas do alto, pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra, aonde Cristo está sentado à direita ou à destra de Deus Pai. Noé andava dessa forma, e Noé não tinha essa palavra com ele, mas Noé andava dessa forma. Cristo, quando andou nesse mundo, Cristo pisou nessa terra contaminada, mas a mente de Cristo estava no céu. O cristão tem que andar nessa terra com os pés, mas a mente da igreja tem que estar no céu. O coração da igreja tem que estar no céu. Aleluia! Tem que estar no céu. Não tem como andar de mão dada com o mundo. Jesus disse em João: eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Assim como os meus discípulos estão no mundo, mas também não são do mundo. Então estamos aqui, irmão, não somente para família, trabalhar, pagar conta. Não, irmãos, existe um propósito. Estamos aqui por uma missão na seara. Estamos aqui para sermos diferentes. Cristo nos chamou para sermos diferentes. Deus chamou Noé para ser diferente. Em meio a tantos na geração de Noé, somente um escolheu ser diferente. E hoje, Deus ele busca aquele que quer ser diferente nessa noite, neste lugar. Aquele que quer o adorar em espírito e em verdade, independente da situação, independente dos vales, das lutas, independente dos levantes, dos ataques do diabo. Deus ele busca aquele que tem um coração contrito e quebrantado, aquele que tem um coração que, ainda que errar diante do Senhor, mas tem a humildade de reconhecer: Senhor, eu pequei contra Ti eu pequei, me perdoa, Pai, porque somos falhos. Somos falhos. Deus é misericordioso. E Deus ele quer sarar corações nessa noite, irmãos. Deus ele quer curar. Deus ele quer transformar vidas. Deus ele quer agir na tua vida. Mas é necessário que você abra a porta do seu coração. Não abra a porta do seu coração para desconhecidos. O diabo. 1 Pedro, a palavra diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, não é amigo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E quem é que o diabo busca tragar? O crente que está desligado, o crente que não ora, o crente que não vigia, o crente que não se santifica, o crente que não se envolve com as coisas do alto, o crente que tem comunhão com as coisas desse mundo. É dessa forma, irmão. E quantos você e eu também conhecemos homens e mulheres que um dia estavam na presença de Deus, que pregavam, que oravam por vidas, que Deus tinha uma chamada, mas que hoje estão afastados do caminho do Senhor? É lamentável, irmãos. Mas se nós não tomarmos cuidado, como disse ali o pastor ali falando sobre Sansão, a vigilância, o diabo nos derruba. O diabo nos tira do propósito de Deus. E isso aqui é muito sério, irmãos. Estamos vivendo o tempo do fim. As escrituras estão se cumprindo, os sinais estão aí. Não é mais tempo de, deixa eu pecar um pouquinho, depois eu peço perdão. Não, irmãos, não é tempo. Não é tempo. Deixa eu tomar um choppzinho, ir para a balada, curtir, amanhã eu dobro o meu joelho e peço perdão a Deus. Não é tempo. Amanhã pertence ao Senhor. Não é tempo. Não é tempo. O tempo agora, irmãos, é de arrependimento, é de se consertar com o Senhor, se endireitar, encher o seu coração da presença de Deus, se derramar a Cristo e pedir: Senhor, renova o meu coração, renova as minhas forças, derrama sobre a minha vida mais do teu azeite.
Me ensina a viver nesse mundo, Pai, mas não me dobrar ao pecado. Temos exemplo na Bíblia. Noé, Daniel, José. José estava na casa do seu senhor Potifar. E aquela mulher queria deitar com José, ter relação com José. José era virgem, não conhecia ainda. E José poderia. Mas ele disse não. Ele disse não. Porque dentro do seu coração tinha os ensinamentos do seu pai Jacó. A palavra estava ali. Fincada, alicerçada. Então aonde nós estivermos, irmãos, em casa, no trabalho, no açougue, na padaria, aonde o nosso coração tem que ser voltado para Cristo. A nossa mente tem que estar em Cristo. Temos que darmos bom testemunho por onde passarmos, de homem e mulher de Deus. Porque, irmãos, está difícil, não está? Vai piorar mais, vai se estreitar mais. E se a gente não se afiançar, não se alicerçar na rocha, não vamos suportar o que vem por aí. A tendência é piorar, porque já é chegado o reino dos céus. Já é chegado. É bom ouvir uma palavra de bênção, de vitória. Eu gosto, irmão. Mas de nada vale se quando a trombeta soar eu ficar. De nada vale, irmãos. De nada vale. Aleluia. A obediência à palavra de Deus, ela gera bênção em nossas vidas. Não precisamos correr atrás, fazer esforço. Se somos obedientes a Deus, Deus há de tocar em nossas vidas, na nossa família. Não que mereçamos, mas é um princípio de Deus. Agora, se vivermos fiéis nessa terra, herdaremos a entrada no reino dos céus. Aleluia. E quantos nesse momento estão descendo a sepultura sem Cristo? Afastados do Evangelho? Quantos? Enquanto estamos aqui, tendo a oportunidade de ouvir a palavra. Quantos estão perdendo a sua salvação? Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Porque vai chegar um momento, vai chegar um tempo que Deus vai trazer toda a obra a juízo. Tudo que está encoberto, seja ela boa ou má, Deus vai trazer a juízo. Deus vai julgar. Deus vai julgar. Não adianta correr, não adianta se esconder. Todos nós estaremos diante do trono branco de Deus para sermos julgados pelas nossas obras. Não adianta. Não adianta, irmão. Mas em vida, temos a oportunidade de nos consertarmos com Cristo e buscarmos a Cristo, nos alinharmos com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E que nessa noite, irmão, possamos refletir sobre essa palavra e que venhamos a mudarmos nosso modo de viver diante de Cristo. Que possamos sair por essas portas com a nossa mente transformada, com o nosso coração transformado e entendendo que se um homem, em meio a uma geração corrupta e caída pelo pecado, Deus achou graça na vida dele, porque ele escolheu ser diferente, nós também podemos, irmãos. Só temos que querermos. A escolha é nossa. Aleluia. A escolha é nossa. Amém? Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo fale no seu coração